Eu protejo, eu livro. Aleluia, em nome de Jesus, tome essa palavra para o teu coração. Aleluia. Os jovens cumprimentam a igreja com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. Nela são do Rei. Foi Ele quem criou os mares, fundou os rios e suas margens. Sim, o Rei. Quem terá a honra de subir a Ele? E quem conhecerá a sua morada? Aquele que renunciar, a todo coração guardar, será parte da geração que face a face o verá. Anuncia a portais, o Rei da Glória vem aí. Eu não merecia vê-lo, mas ele achou graça em mim. Por isso eu quero adorar e declarar que ele é Senhor. Além de tudo, ele é Rei, o digno do meu louvor. Anuncia a portais, o Rei da Glória vem aí. Eu não merecia vê-lo, mas ele achou graça em mim. Por isso eu quero adorar e declarar que ele é Senhor. Além de tudo, ele é Rei e digno do meu louvor. Rei da glória, Rei da glória, forte e poderoso é, Senhor dos exércitos e Rei. Rei da glória, Rei da glória, forte e poderoso é, Senhor dos exércitos e Rei. Anuncia portais, o Rei da Glória vem aí. Eu não merecia vê-lo, mas ele achou graça em mim. Por isso eu quero adorar e declarar que ele é Senhor. Além de tudo, ele é Rei e digno do meu louvor. Anuncia portais, o Rei da Glória vem aí. Eu não merecia vê-lo, mas ele achou graça em mim. Por isso eu quero adorar e declarar que ele é Senhor. Além de tudo, ele é Rei e digno do meu louvor. Rei da glória, Rei da glória, forte e poderoso é, Senhor dos exércitos e Rei. Glória a Deus, aleluia. O Rei dos Reis, ele se faz presente nesta noite, aleluia. Louvado seja Deus. Já vamos estar ouvindo aqui, aleluia. Louvado seja Deus. Nossa irmã Esther está com a oportunidade e logo após estaremos apresentando os irmãos que estão cooperando conosco nessa noite. Aleluia a Deus. Salve, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amém. Sou bastante feliz com o nosso Deus,
aleluia, por mais esse culto abençoado que Ele nos concede, né, irmãos? Estamos aqui por causa dEle, pela graça dEle, aleluia. Então vamos adorar, vamos exaltar, porque Ele já se faz presente aqui no nosso meio, aleluia. Eu vou deixar aqui somente um salmo para a meditação da igreja, o salmo de número 46, creio que todos já conhecem até de cor, né, irmãos? Mas esse salmo é um salmo que me acompanha a todos os momentos, é um salmo que eu me apego muito a ele, aleluia. E o Senhor tem me dado vitória através desse salmo. Aqui fala: Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que se os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário, a morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, mas ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos, Ele está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até os fins da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que Ele é Deus. Será exaltado entre as nações. Será exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos, mais uma vez, Ele está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, aleluia. Por isso eu digo que eu não tenho, aleluia, para onde correr, porque eu só tenho um lugar, que é o meu Deus, é o meu refúgio, e nele eu me refugio, aleluia. Tanto nas lutas, como também na alegria, eu busco a Ele também. Não é só na tristeza que eu vou me refugiar nele. Em todos os momentos eu me refugio nele, porque Ele é o único que pode nos abençoar, que pode estar conosco a qualquer tempo, a qualquer momento, em qualquer dificuldade, em qualquer situação. É Ele, somente Ele, e por causa dele estamos aqui para o adorar em nome de Jesus, amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus que nós temos um refúgio, aleluia, onde nós possamos, né, nos momentos mais difíceis da nossa vida, nos refugiar, né? Louvado seja Deus, Ele nunca nos abandonou, e Ele vem dizendo no número 10, né, 46:10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, aleluia, louvado seja Deus. O próprio Deus está dizendo: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus, louvado seja Deus. Antes, aleluia, que você foste formado, eu já te conhecia, aleluia. Por que se preocupar agora, se desde o momento da sua em que você estava sendo gerado, eu estava lá cuidando, aleluia. Você estava nascendo, estava crescendo e eu cuidando, e você está aqui esta noite, aleluia, louvado seja Deus, porque eu, aleluia, com meus cuidados, no decorrer deste dia, guardei a sua vida, aleluia. Aquieta o teu coração, porque eu tenho cuidado de você, aleluia, da sua casa, da sua família. A tua família, aleluia, está nas minhas mãos, aleluia. A Bíblia diz: operando eu, o próprio Deus dizendo: operando eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus na minha e na sua vida, aleluia, louvado seja Deus. Então tome posse dessa palavra e acredite, aleluia, louvado seja Deus. Ele não mudou, eu mudo, aleluia. Os decretos são mudados, as leis são mudadas, mas o Deus que te escolheu, aleluia, louvado seja Deus. Ele diz: eu chamei-te, eu próprio, está dizendo, eu chamei-te pelo teu nome, chamou pelo teu nome. E diz assim:
tu és meu, aleluia. Quando tu passares pelas águas, pode ter certeza que eu vou estar lá, aleluia. Quando tu passares, aleluia, pelo meio dos espinhos, eu estarei lá. Quando tu estiveres no deserto, aleluia, creia que até mesmo lá no deserto eu estarei com você. No leito da enfermidade eu estarei lá, aleluia. Louvado seja Deus, para te trazer a vitória, aleluia. Louvado seja Deus, eu não te abandono, aleluia. Eu não mudo, aleluia. Eu sou desde a antiguidade, aleluia. Desde o princípio eu sou, aleluia. E quem é que pode fazer escapar das minhas mãos? Eu sou Deus. Não mudo, aleluia. O homem muda. O homem, quando ele fala as suas palavras, faz uma promessa para a sua vida, para a sua casa, e você até mesmo crê na palavra que fora liberada, porque você conhece a pessoa, aleluia. Mas ele fala de pé, e quando ele se assenta, ele não consegue sustentar a palavra que ele liberou a seu respeito, ao respeito da sua família. Mas nessa noite veio um aqui, aleluia, louvado seja Deus, que ele liberou uma palavra para a tua família, aleluia. E pode ter certeza, ele está dizendo assim: eu velo, aleluia. Ele está olhando, aleluia, para a palavra que ele liberou ao teu respeito. Ele está olhando e está dizendo: vai se cumprir. O homem diz que não, mas vai se cumprir, aleluia, porque foi eu quem, aleluia, não sou homem para que minta, e nem tampouco filho do homem para que se arrependa. Eu liberei a palavra, e aleluia, ela não voltará para mim vazia, mas antes vai fazer o que me apraz, aleluia. Louvado seja Deus. Então tome posse dessa palavra e creia. Saia deste culto acreditando que ele não mudou. A palavra que ele colocou, aleluia, que ele liberou a teu respeito, a respeito da tua família, vai se cumprir e o nome dele vai ser glorificado. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Está conosco nossa irmã Isabel. Aleluia. Louvado seja Deus. Fizemos o convite e ela aceitou aí. E quem, os irmãos que estão cooperando junto com as irmãs, com a irmã, aleluia. Que Deus possa abençoar a sua vida, né? E creia que tudo aquilo que ele tem preparado para a vida de vocês, nada, aleluia, nada vai cair por terra, porque vocês vão sair daqui de posse de vitória. Amém? Que Deus abençoe. Pastor Isaac, nosso irmão Reginaldo, né? Será o canal que Deus vai usar na noite desse dia para falar com a minha vida e com a sua vida. Aleluia. Continua com seu coração aberto, aleluia, os ouvidos atentos, porque Deus vai continuar falando. Aleluia, amém. Deus abençoe. E a igreja que vai dizer para os irmãos que estão cooperando conosco: sois bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre, sempre ajudando a gente. Jesus te ama e nós também. Aleluia. Já vamos ouvir. As irmãs já estão com a oportunidade nesta noite. Aleluia. O grupo de mulheres Sal da Madreja, Pai do Senhor, amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus. Deixa vencer pelo inimigo, vou lutar, vou conquistar. Eu sei Deus é comigo, mesmo que as flechas venham para me atingir. O meu coração guardado está em ti. O Senhor é meu refúgio, é minha fortaleza. Eu posso dizer, sou forte até da minha fraqueza. Então armado, fui treinado pelo meu Senhor. Minha armadura é a palavra e o meu louvor. Está no terreno do inimigo.
abrir, a terra tremer, Deus descer aqui, com autoridade, com muito poder, louve e adore, até Deus responder, o céu mover, o céu se abrir, a terra tremer, Deus descer aqui, com autoridade, com muito poder, louve e adore, até Deus responder. Louve e adore, louve e adore, louve e adore. Faça o céu mover, o céu se abrir, a terra tremer. Louve e adore, louve e adore, louve e adore. Até Deus responder. Louve e adore, louve e adore, louve e adore. Faça o céu mover, o céu se abrir, a terra tremer. Louve e adore, louve e adore, louve e adore. Até Deus responder. O céu mover, o céu se abrir, a terra tremer, Deus descer aqui, com autoridade, com muito poder, louve e adore, até Deus responder. O céu mover, o céu se abrir, a terra tremer, Deus descer aqui, com autoridade, com muito poder, louve e adore, até Deus responder. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus, louve e adore, até Deus responder. Aleluia, louvado seja Deus. Se ele ainda não respondeu, aleluia, continue adorando, louvado seja Deus. Ele diz para mim e para você, clama-me, aleluia, louvado seja Deus. Se você está a clamar, mas já faz tanto tempo que eu estou a clamar e nada, aleluia, mas ele está dizendo para mim e para você, clama a mim, e quando chegar o momento eu vou te responder. E quando eu te responder vai ser coisas grandes e firmes que tu não sabes. Aleluia, louvado seja Deus. Não desista, continue a clamar, porque o Deus que ouve, aleluia, louvado seja Deus. Você serve um Deus que ouve. E aleluia, porque a Bíblia diz, aleluia, que ele viu, aleluia, lá do Egito ele olhou, ele viu lá o seu povo sofrendo. Aleluia. Ele ouviu o seu clamor, aleluia, e quando ele, louvado seja Deus, a Bíblia continua dizendo, aleluia, eu desci, aleluia, louvado seja Deus, para livrar o meu povo. Por isso, nesta noite, ele ouve, ele vê e ele desce, aleluia, e quando ele descer, ele desce para dar a vitória para a sua vida. Não desista, continue perseverando, continue clamando, porque na hora certa o teu clamor vai ser ouvido nos céus, aleluia, e ele vai descer para te responder, aleluia. Desde o primeiro dia que você se colocou no seu coração de clamar, aleluia, eu desci, aleluia, louvado seja Deus, mas houve alguma coisa que estava tentando impedir, aleluia, da sua bênção chegar, mas foi só um contratempo. Aleluia, só pensou que iria, aleluia, conseguir, aleluia, barrar a vitória que eu tinha para a tua vida, mas aqui cheguei, aleluia, louvado seja Deus. Nesta noite ele chegou para te trazer a vitória, a resposta que você tanto precisava, aleluia, louvado seja Deus. Ele é fiel, aleluia, não muda, ele é o mesmo. Nossa irmã Vânia também com oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Motivo de muita alegria, eu e você estarmos aqui. Se eu e você chegamos até este lugar, é motivo para dar glória. É motivo para glorificar o nome do Senhor. E o Senhor manda perguntar, você veio para a casa de papai como Marta ou como Maria? Glória a
Deus. Louvado seja Deus. Deus pergunta para mim e para você hoje: você veio para a casa de papai como Marta ou como Maria? Glória a Deus. Porque Marta chegou atarefada, mas Maria escolheu chegar para adorar. Glória a E Deus. o interessante é que Marta, mesmo atarefada, ela conseguiu ver o que estava acontecendo, porque ela viu Maria adorando. Glória a Deus. E quando eu e você chega com o espírito de Marta dentro da igreja, nós vemos tudo, menos papai. Nós vemos tudo, menos papai, que está na casa. Marta percebeu, ela conseguiu a tarefada, servindo todo mundo, mas ela viu Maria lá nos pés do Senhor. E Marta se incomodou. Marta vai lá e pergunta para Jesus: Jesus, tu não se preocupa, tu não se incomoda que eu faça tudo sozinha enquanto Maria está lá? E o interessante é que Maria estava lá, mas em nenhum momento Maria se preocupou com Marta. Maria levantou a cabeça para olhar o que Marta estava fazendo. Maria levantou a cabeça para ver o que estava acontecendo ao redor dela. Não. Porque ela entrou na casa para adorar. O mistério de Maria naquele dia foi adorar. Ela não queria saber se a casa estava cheia, o que estava ocorrendo. Maria escolheu o melhor. Eu vou adorar. Glória a Deus. Porque Maria adorando, ela chegou o dia da dor, o dia do sofrimento. Mas ela estava preparada. Ela sabia quem era Jesus. Porque vai dizer que quando Marta viu Jesus chegando, falou: se o Senhor estivesse aqui com uma acusação, o meu irmão não tinha morrido. Maria foi diferente. Chegou humilde: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. A mesma pergunta, mas em sentido diferente. Quando eu e você viemos para a casa do Pai para adorar, nós não temos que nos preocupar com Marta. Deixa Marta. Deixa Marta tarefada. Deixa Marta do jeito que ela quiser estar. Mas o importante é a escolha que eu e você fazemos. Quantas casas, pastor Elias, cheia de Marta? E Jesus procurando uma Maria para se prostrar diante dele e só dizer: amém. O Senhor é digno de toda adoração. Então nesta noite Deus pergunta: você veio para a casa do Pai como Marta ou como Maria? E eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Ele conhece o verdadeiro adorador, né? Aleluia. Louvado seja Deus, que quando vem, aleluia, ele vem se prostrando já, aleluia. Senhor, aleluia. Se o Senhor estivesse aqui, aleluia, louvado seja Deus, o meu irmão não teria morrido. Aleluia. Louvado seja Deus. E Jesus está dizendo: onde colocou? Aleluia. Eu preciso ter um encontro com meu amigo. Ele dorme, aleluia. E eu vou chamá-lo, aleluia. Louvado seja Deus nesta noite. Aleluia. Ele está aqui, aleluia. Ele está dizendo, aleluia, para cada um de nós: aleluia. Qual é o teu problema? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Lança sobre mim, aleluia. Porque eu tenho cuidado de você. Aleluia, nos mínimos detalhes eu tenho cuidado, aleluia. Aleluia, fala para mim, aleluia. Olha ele dizendo para mim e para você: fala para mim um dia só, Aleluia. que eu não estive na sua vida, que eu não estive presente. Fala para mim, conta, mostra para mim um dia só que eu te deixei sozinho. Glória.
Aleluia. Agora se ele disser mas se eu falar para você, aleluia, você pode ter certeza, você vai se assentar e vai ouvir aqui os dias que você, aleluia, quando se viu em aperto, você virou as costas para mim. Quando as portas fechou, você foi o primeiro a virar as costas para mim. Quando a enfermidade bateu na sua porta, você foi o primeiro a virar as costas para mim, aleluia. Mas eu, aleluia, todavia estive lá. Lavácia, como um nube, eu estive lá, aleluia. Eu te observei na cama de hospital. Aleluia, eu estive lá. E nesta noite eu venho te dizer mais uma vez: eu não te abandonei. Eu nunca te deixei, nem um só momento sozinho. Aleluia. Louvado seja Deus. O homem é falho. Aleluia. Mas o Deus ao qual eu e você servimos, Ele não falha. Ele disse para mim e para você: estarei convosco. E quando Ele disse, Ele confirma todos os dias. Aleluia. Louvado seja Deus. Ele não te abandona. Pastor Isaac também está com a oportunidade de trazer algo de Deus no nosso coração. Aleluia. E logo após o pastor Isaac, nós vamos ouvir a palavra do Senhor. O Senhor vai continuar falando. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estamos imensamente alegres, porque o nosso Deus é bom, né? A misericórdia dele dura para todos sempre, né? Existe uma palavra na Bíblia que diz assim, em livro de Esther, capítulo 6, um versículo que diz assim: o que vocês fizeram para ele? O que vocês fizeram para ele? Nada. Era a hora que Deus estava trabalhando. E aí vem a palavra: assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Essa palavra deixa para o teu coração. Em nome de Jesus, que Deus abençoe. Maravilha, louvado seja Deus. Pode até parecer que passou em branco, né? Esquecido, aleluia. Mas não tem nada esquecido para o meu e para o teu Deus. Está tudo no memorial. Aleluia, no momento certo da exaltação Ele vai chegar, né? Está tudo esquecido. Mas abra lá o livro das crônicas. Aleluia. E está lá o seu nome relatado. Aleluia, louvado seja Deus. E alguém vai dizer, mas logo ele? Aleluia. Aquele que estava de pé na porta, não se prostrava, mas é ele mesmo. E eu preciso honrá-lo. Aleluia, louvado seja Deus. E a propaganda vai ser de graça. Aleluia, louvado seja Deus. Ficamos de pé, aleluia. Nosso irmão Reginaldo estará trazendo a palavra aos nossos corações. Aleluia, o Senhor vai continuar falando com a minha vida e a sua vida, em nome de Jesus. Eu saúdo a amada igreja na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Motivo de alegria estar reunido com esse povo maravilhoso, que eu creio, acredito e confio que estaremos reunidos naquele dia na cidade santa, aonde é esse Deus tão maravilhoso, aonde nessa noite estamos aqui glorificando. Ele prometeu que aquele que crê e perseverar até o fim será salvo. Então eu acredito que todos nós aqui não viemos aqui para olhar para o pastor Elias, pastor Isaac, pastor Francisco, pastor Samuel, mas sim enaltecer aquele que é digno de toda a honra e toda a glória, aquele que recepcionou cada um de nós a de entrar a este lugar, o Espírito Santo de Deus, aquele que nos abraçou, aquele que está ministrando este culto abençoado, que eu saindo daqui agora eu já estou
tomado posse da minha vitória quando o meu pastor amado já apregou e falou sobre Neemias, onde o meu amado pastor e meu grande mestre, né, pastor Isaac, a quem eu amo de paixão, e essa família. E assim, irmão, eu particularmente aqui eu já saio tomado posse da minha vitória. Estou aqui sobre a incumbência de trazer essa palavra, mas estou aqui sobre a bênção da minha pastora, do meu pastor, do meu ministério. E assim, irmão, eu quero agradecer a pastor Isaac pelo convite, a quem sempre nos dá a honra de nos ajudar ali, nunca negou de estar conosco. E eu quero dizer a cada um dos irmãos, irmão, é motivo de alegria conhecer cada um de vocês, e creio e confio que vamos juntos comemorar e se alegrar naquele grande dia, naquela cidade santa onde todos juntos vamos estar. Irmão, pode se aceitar, pode ficar à vontade, pode à vontade, porque já estamos à vontade. E assim, irmão, eu quero desde já dizer aos irmãos que eu não tenho nada a oferecer aos irmãos, mas o que eu tenho, eu ofereço. Palavra santa do nosso Senhor Jesus Cristo. Tenho nada, irmão, mas que nesse exato momento eu venha diminuir, o Espírito Santo de Deus venha crescer, que eu venha assumir, o Espírito Santo de Deus venha aparecer, através dessas palavras que não são ditas por mim, mas pelo Espírito Santo, diante desse livro sagrado, onde existe 1189 capítulos e 31.000 versículos. Diante dessas palavras tão poderosas que transcendem o tempo, época e momento, palavra tão viva que nunca volta vazia. Passa o céu, passa a terra, mas essa palavra nunca passará. Essa palavra que transforma, que cura, que liberta, que salva o homem. Porque foi através dessas palavras que eu fui salvo, que eu fui transformado. Palavra essa, irmão, por que eu falo isso, irmão? Porque este livro me dá propriedade, essas palavras me dá autoridade para falar dessa forma. Porque assim, quando a irmã ali estava a ministrar aquela passagem de Marta e Maria, onde Maria decidiu, né, ali a melhor parte, ficar nos pés do Senhor, a ouvir a palavra de Deus. Muitas das vezes se encontramos atarefados, ocupados com tantas as coisas, e não paramos para meditar, ou tampouco orar, ou até mesmo louvar, até mesmo agradecer pelo dia, pelas oportunidades, pelas portas de emprego, pelas curas, pelos livramentos. Não temos essa força nem para, muitas das vezes, agradecer. Mas para que não fique só nas minhas palavras, irmão, eu quero aqui oferecer um culto racional diante desse livro sagrado aqui. Que eu saí tão depressa, mas diante do que eu já ouvi aqui, eu quero compartilhar com os irmãos aqui no livro de Lucas, uma passagem muito conhecida, né? Lucas 19. Lucas 19. Glória a Deus, aleluia. Passagem essa tão conhecida, pregoada em muitas igrejas, em muitos cultos, com muitos pastores, muitos anciãos. Estou aqui diante de muitos anciões, assim como o pastor Isaac, pastor Francisco, Manuel, glória a Deus, o pai, né, desse pastor Isaac, né, o pastor Elias, né, e tio, né, o tio, né, eita, essa família são ancião, irmão. Então eu estou alegre aqui, irmão, alegre por estar hoje aqui nessa incumbência. Aqui, Lucas 19, glória a Deus, aleluia, no seu versículo 1 em diante, onde eu creio que todos conhecem esta passagem. Glória a Deus. Passagem essa onde vai falar sobre Zaqueu, o publicano. E tendo Jesus entrando em Jericó, ia passando, eis que havia ali um homem chamado Zaqueu,
Era este um chefe dos publicanos, era rico, e procurava ver a quem era Jesus. E não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima e viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Glória a Deus. Todos podem se assentar. Glória a Deus. Meus irmãos, esse é um texto muito conhecido, uma forma maravilhosa, porque Zaqueu era um publicano, homem a quem fraudulava o seu próprio povo. Mas o interessante não em si Zaqueu, mas interessante é quando você se aprofunda examinando as escrituras, é um lugar. Esse lugar aqui onde Zaqueu morava, onde Jesus adentrou, era uma Jericó antiga. Se você examinar as escrituras, você vai ver lá em Josué 26, aonde o próprio Josué ali vai simplesmente naquele momento, aonde aquela muralha é derrubada, aonde aquela passagem tão conhecida, Josué agora vai amaldiçoar aquele lugar. Josué, no seu capítulo 6, no seu versículo 26, Josué amaldiçoa ao homem que um dia se prontificar e erguer aqueles muros, aquela cidade. Era uma cidade amaldiçoada, era um lugar amaldiçoado. Mas Jesus, ele adentrando, ele veio não só transformar a vida de Zaqueu, mas a vida daquele lugar. Porque onde Jesus entra, ele muda a história. Aonde Jesus entra, ele repreende espíritos e demônios. Aonde ele entra, ele repreende maldições hereditárias. Aonde ele entra, ele cura e transforma vidas. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E aquele homem ali, homem esse, acredito, por sua riqueza, pelas suas posses, mas aquele homem ali, ele era um homem cego espiritualmente falando. Glória a Deus, aleluia. Porque o próprio texto está dizendo que Zaqueu queria ver. Por que eu acredito isso, irmão? Porque aquele homem dentro do seu coração é um homem vazio. Tinha posses, tinha riqueza, mas vazio. Quantos seres humanos hoje, no dia de hoje, também se encontram vazio? Quantos irmãos dentro da igreja ainda cegos espiritualmente? Glória a Deus, aleluia. Aonde não teve ainda a incumbência, nem mesmo a liberdade de querer ver Jesus. Ele pode até escutar, mas ainda não teve a sensibilidade de ouvir, porque a palavra de Deus ela é bem clara em dizer que a fé ela vem por ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Porque muitos irmãos ainda estão escutando, ainda não pararam para ouvir, ainda não quiseram ver Jesus, mas Ele está aqui no meio de nós. Ele foi aquele que recepcionou cada um de nós. Ele é aquele que abraçou cada um de nós. Ele é aquele que permitiu cada um de nós deitar-se e levantar. Glória a Deus, aleluia. Porque aonde Ele entra, Ele transforma. Por que eu estou falando desse jeito? Se vocês forem no versículo 18, agora você vai ver Jesus saindo deste lugar, Jericó. Muitas das vezes, se você for pegar o livro de Marcos, no seu capítulo 10, no seu versículo 46, você vai às vezes ficar um pouco confuso, porque ali em Marcos está falando que Jesus está saindo. Agora em Lucas 18 está falando que Jesus está chegando. Mas se você examinar as escrituras, examinar verdadeiramente, você vai entender que havia duas Jericó. Aquela Jericó onde foi ali amaldiçoada, aonde Jesus veio quebrar a maldição hereditária e transformar a vida do homem, cheio de indagações, cheio de pecado, o homem que estava ali fraudulando o teu povo, aonde aquele momento Jesus ali enxerga de longe e manda que Zaqueu desce depressa, que lhe convém entrar na sua casa. E aquele homem ali é tocado pela presença do nosso Senhor Jesus Cristo, que
decide dar tudo aquilo que ele um dia tomou. Ele vai restituir 4 vezes mais. E Jesus, vendo e ouvindo aquilo, vai agora profetizar sobre a vida daquele homem. Hoje veio salvação a esta casa, porque este é o filho de Abraão. Agora, se você agora examinando e olhando bem as escrituras, agora Jesus está saindo. E agora ele vai estar diante de um cego, fisicamente. Porque Zaqueu, ele era cego espiritualmente. Zaqueu está ali assentado naquela cidade, aonde ele clamava por esmola, aonde também era coberto por uma capa, porque era a lei dos romanos, a todo mendigo, a todo pobre, ter aquela capa amaldiçoando a sua vida. E agora aquele homem, diante daquela multidão, ele vai ser hostilizado, para que aquele povo ali que estava ali, porque grita, não incomode o mestre, mas aquele homem, ele se acoraja diante da sua necessidade. Eu fico impactado quando eu leio a Bíblia, é como se eu estivesse entrando nas histórias, e até choro, e até me alegro, e até me examino. Glória a Deus, aleluia. Me examino, irmão, porque é muito fácil pregar, é muito fácil ler este livro sagrado e você não se examinar, você não fazer reflexões, você não fazer meditações, você não entender o quanto precisamos mudar. Glória a Deus, aleluia. O quanto precisamos mudar, o quanto precisamos querer enxergar o verdadeiro Cristo. Queremos ver o verdadeiro Cristo, porque Zaqueu só queria ver, e esse homem também só queria ver Jesus, mas esse homem era cego fisicamente, mas ali, irmão, ele é tomado de uma força tremenda, aonde o povo, querendo que ele parasse, ele gritou mais alto: Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. E muitas das vezes, irmão, se a gente examinando os textos, você vai ver algo peculiar e engraçado nos mesmos textos, porque Jesus pede para que Zaqueu desça depressa. Muitas das vezes, irmão, a gente tem que descer do nosso pedestalzinho, temos que descer do nosso próprio ego, das nossas próprias convicções, decisões, do nosso eu. Precisamos descer do nosso tal conhecimento, da nossa própria sabedoria. Precisamos descer para os pés do Senhor. É o lugar mais alto, irmão, aonde a gente temos que estar todos os dias, todo momento. É o lugar mais alto onde eu busco força e busco resiliência, busco tudo aquilo que preciso, resposta para muitos meus questionamentos, nos pés do Senhor. Muitas das vezes, irmão, nós, seres humanos, somos tão prepotentes que não conseguimos descer do nosso pedestal, aonde muitas das vezes, por louvar um tipo de voz tão lindo, se acha o astro da igreja, aonde que prega com tanto conhecimento, toda a eloquência, toda a teologia, se acha o astro da igreja. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu não sei porque o Jesus está me levando para esse lado, o Espírito Santo de Deus está me levando para esse lado, irmão. E é onde o crente precisa querer enxergar Jesus. Humilde, simples, aonde nos traz lições e reflexões. Onde precisamos descer, irmão. Descer e entender que não louvamos nada, não sabemos de nada, somos simples passageiros aqui nessa terra, aonde que a expressão, palavra humildade, nos traz uma grande sabedoria, aonde aquele que ouve te traz um grande conhecimento. Glória a Deus, aleluia. Porque, irmão, eu aprendo muito quando eu vejo o pastor Isaac pregando, quando vejo meu amigo amado pastor Elias pregando, eu falo: Jesus, um dia eu chego lá. Glória a Deus, aleluia. Irmão, é dessa forma que esse texto vai nos mostrar
porque ambos ali estavam querendo ver, mas um estava cego fisicamente, mas o outro estava cego espiritualmente e precisava só ver Jesus. Mas aquele homem ali, quando ele, tocado de íntima compaixão, aquele homem está ali tocado de um desejo no seu coração em só ver Jesus. Ele não queria nem ser curado, porque até então ele só gritava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas muitas das vezes, irmão, é os problemas, aquela capa ali representa tanta coisa sobre a vida daquele homem. Representa, irmão, um sofrimento diário, uma humilhação constante, independente de migalhas dos outros. Aquele homem sofria repressão pelo próprio povo de Deus. Vamos titular, trazer para nossas vidas, pela própria crente, hostilizado. Às vezes ele não tinha nem o desejo de entrar na igreja, mas aquela capa o impedia de estar na casa do Senhor. E muitas das vezes nós, como servo do Senhor, não temos compaixão de entender que muitas das vezes precisamos só estender a mão àquele que mais necessita. Aquele que necessita de um abraço, aquele que necessita de uma palavra, aquele até de um simples fato de rir e olhar e trazer felicidade àquela pessoa, às vezes, que está num momento tão triste, de palavras que o feriu ontem, e nós não temos compaixão de entender, porque são os julgadores, apontadores, mas esquecemos que aquele irmão, naquele dia, não está bem. Você não sabe o que aconteceu dentro da casa dele, no seu emprego, no seu trabalho, aonde até mesmo dentro da própria igreja, está abatido, necessitando só ver Jesus. E nós, filho de Deus, por que eu falo isso, irmão? Porque havia duas multidões em ambos os lugares, tanto na entrada como na saída. Havia duas multidões. E se a gente trazer para a nossa vida atual, duas igrejas, dois tipos de crente. Porque se você observar, irmão, quem seguia Jesus não era qualquer um. Era aquele que estava precisando de uma porta de emprego, aquele que estava precisando de um abraço, aquele que estava precisando ser liberto de alguma maldição hereditária, aquele que estava ali necessitando de um momento, de um pão, de uma cesta, de algo. Ali estava todo mundo necessitando de algo, e todo mundo estava buscando o mesmo Deus, o mesmo, aquele que podia transformar a vida de Zaqueu na entrada, aquele que hoje aqui agora está transformando vidas neste momento aqui, é quando entramos, porque eu fui impactado com a palavra, com os louvores, já saio daqui tomado da minha vitória. E na saída, esse mesmo que me recepcionou é o mesmo que vai me levar para casa, e é o mesmo que vai me abençoar eternamente na saída. Porque Deus é aquele que transforma na entrada e aquele que cura na saída. Glória a Deus, aleluia. Mas ambas as multidões precisavam enxergar, ambas as multidões precisavam ver, e ambos nos traz lições para os dias de hoje. Porque aquele era cego fisicamente, mas o desejo dele era de ser curado para ver o Cristo. Glória a Deus, aleluia. Mas Zaqueu, ele enxergava fisicamente, ele via, mas ele só queria ver o Cristo. E ao ver o Cristo, houve salvação dentro daquela casa. E aquele que necessitava enxergar, ao ver o Cristo, ele automaticamente largou todos os seus problemas, todas as suas frustrações, todas as suas indagações, todo o seu sofrimento. Por que eu estou falando isso? Porque a palavra me dá autoridade para falar. Porque Zaqueu, automaticamente ele largou a capa, glória a Deus, para estar diante do Cristo, aquele que podia transformar sua vida. Mas vejamos, irmão, porque a própria palavra, Apocalipse 3:20, vai dizer
no seu versículo 20. Eis que bato a porta. Aquele que abrir e deixar eu entrar, cearei com ele e ele comigo. Irmão, todo mundo, eu vejo muita gente falar sobre esse versículo, mas você pega o versículo por inteiro, você consegue minuciar, você consegue detalhadamente sentir o poder desse versículo. Que ele está falando aquele, não está falando para todos, mas a proporção que ele bate na porta de todos nós, na porta de todo ser humano, na porta de todo crente, na porta de todo aquele que necessita, na porta de toda homem e mulher dessa terra. Ele bate, mas o interessante é que é aquele que ouvir. Glória a Deus, aleluia. Aquele que ouvir, e agora vem o ato da ação humana, aquele que sensivelmente abrir. Mas aí agora vem o mistério da palavra, aquele que permitir ele entrar. Glória a Deus, aleluia. Porque se vocês observar os dois textos, está algo nos dizendo que na entrada eu tenho o poder de curar, eu tenho o poder de transformar, e na saída eu tenho o poder de transformar, curar, fazer maravilha. Glória a Deus. Agora eu quero levar vocês em Atos 9, no seu versículo 9 também. Aí que está o lindo da palavra de Deus. Um homem cheio de conhecimento, um homem cheio de poder, também de dinheiro e fortuna, religiosamente, teologicamente sábio. Saulo de Tarso. Vejamos que esse homem agora está cheio de cartas, cheio de autoridade, ali indo para Damasco. Esse homem agora está a perseguir o povo de Deus. Glória a Deus. Eu só quero abrir os olhos espirituais da igreja, porque os três textos vai nos levar a querer enxergar o Cristo melhor. Vai levar a mim e a você a olhar para Deus de uma forma maravilhosa, a olhar sensivelmente e querer enxergar o Espírito Santo a quem está do teu lado todos os dias. E muitas das vezes a gente não tem nem a sensibilidade de dar bom dia ao Espírito Santo. E aí chega na igreja e vai dizer: Deus está falando comigo, Deus está aqui. Irmão, você não tem nem a sensibilidade de falar com o seu Espírito pela manhã. O Espírito Santo que te acorda, aquele que te proporciona um dia abençoado, para que você pudesse ver o sol, vai sentir o vento soprando sobre você. Você não tem nem a sensibilidade, vem falar que Deus está falando com você. Hipocrisia, irmão. Glória a Deus, aleluia. Por que eu falo hipocrisia? Porque a palavra me dá autoridade. Porque estou falando sobre um homem teologicamente, religioso, culturalmente falando, Saulo de Tarso. Ele era um hipócrita, vazio, cego espiritualmente. E naquele momento que ele tem um encontro com o Cristo, aquele que transformou a vida de Zaqueu, aquele que curou Bartimeu, agora ele vai fazer maravilha sobre um homem cheio de autoridade, cheio de religiosidade, vazio espiritualmente, cego espiritualmente. Agora o interessante, glória a Deus, aleluia. A igreja ainda não pegou, glória a Deus. Porque esse homem, fisicamente ele enxergava. Esse homem, fisicamente, mentalmente, esse homem era sábio. Esse homem, fortunamente, era mais rico do que o próprio Zaqueu. Esse homem agora, ai, glória a Deus, aleluia, vai se encontrar cego. Eita glória! Vocês não pegaram, irmão. A igreja e a humanidade ainda continua cega espiritualmente, falando de um Cristo e pregando um Cristo que ainda não quis enxergar e tampouco quis o ver. Ele está todos os dias do teu lado. Ele está todos os dias, todo momento. Acorda de manhã e não dá nem bom dia a ele, nem fala com ele. Acorda, às vezes, nem agradece a ele. Ele está aqui do teu lado, todo dia, todo manhã, todo instante, glória a Deus. Mas chega na igreja, vai louvar, vai pular, vai dizer: Deus está falando. Mas ele fala com você todo momento. Mas você ainda não teve a sensibilidade de querer o ver, de querer o enxergar, de querer o tê-lo, de querer convidá-lo para fazer
parte da sua vida, da sua rotina, da sua cotidiano. Ainda não quis. E ele está todo dia batendo, mas ele é educado, ele está esperando que você abra, ele está esperando que você o convide para entrar e fazer morada. Glória a Deus, aleluia. Agora tem um homem fisicamente que enxerga, agora tem um homem fisicamente que agora está cego. Outra glória a Deus, aleluia. Por quê, irmão? Ele não enxergava, ele nunca viu Deus. E agora ele tem um encontro com Jesus. E agora ele vai ver Jesus. Porque ele vai se prontificar e vai dizer: Senhor, o que é isso que eu te faço? Eita glória! E agora o profeta Ananias está lá, do outro lado, dormindo. E Jesus agora: Ananias, acorda, que eu tenho um vaso valioso, precioso. Senhor, quem? Saulo de Tarso. Quem? Saulo de Tarso. Senhor, esse nome que estremece toda Jerusalém, como? Ei, pega. Eu, Reginaldo, Deus me tirou do monturo. Muitas das vezes Deus faz maravilha para que nós mesmos pudéssemos duvidar e falar que Reginaldo falando de Deus, glória a Deus, aleluia, Jesus. Não é Reginaldo, é o Espírito Santo de Deus que transformou a vida de Paulo, a vida de Zaqueu, a vida de Bartimeu, transforma a minha e a sua vida até os dias de hoje. Basta querer enxergar, basta querer ver, basta querer verdadeiramente deixar ele entrar na minha e na sua vida. Porque Deus, ele é ação. Ele quer ver ação humana. Ele quer que eu o deixe entrar. Ele quer que eu queira o ver. Ele quer que eu largue a capa do pecado. Ele quer que eu largue a capa dos hábitos e manias. Ele quer que eu largue tudo aquilo que não convém a Ele. Ele quer que eu largue para querer ver o milagre, para querer o Deus. Ele quer Deus, irmão. Ele é reação, esperando uma ação humana para que Ele venha reagir na minha e na sua vida com maravilha, com bênção, com cura, com transformação. Transformação verdadeira de dentro para fora. Transformação de aparência está cheio nos mundos de hoje como no mundo do passado. Esquecendo que Deus é aquele que sonda o meu e o seu coração, o íntimo e o profundo da minha vida e da sua, da tua mente, dos teus pensamentos, ou mesmo de qualquer um de nós pensar. E agora esse homem se encontrando ali, cego por 3 dias, agora vai o profeta Ananias e bate a tua porta e o toque, aquelas escamas caem. Irmão, essas escamas representam a cegueira da humanidade. A cegueira de muitos crentes que ainda fisicamente se encontra cego dentro das igrejas. Aquele que ainda precisa querer que Jesus o dê a visão espiritual para que ele possa enxergar espiritualmente. Agora aquele que quer fisicamente transformar a sua vida, porque muitos ainda estão vazios, esperando o preenchimento do Espírito Santo para com a minha vida, para com a sua vida, e que todo aquele que crê e perseverar até o fim, e ele vai fazer isso. Porque, irmão, assim como a palavra de Deus vai dizer que passa o céu, passa a terra, essa palavra ainda continua viva, e até os últimos dias, essa palavra tem poder, irmão. Poder de sairmos daqui agora, nesse exato momento, transformado, moldado, libertado, curado, cheio do Espírito Santo. Precisamos querer que Deus venha fazer isso. Glória a Deus, aleluia. Irmão, por que, irmão? Muitas das vezes, irmão, nós seres humanos, não paramos para deixar o Espírito Santo agir verdadeiramente. É esses 3 textos, irmão, eu quero trazer e compartilhar com a igreja, que quando vocês entenderem e ouvir e deixar ser preenchido pelo Espírito Santo, você vai se perguntar:
você vai se perguntar a si mesmo: estive cego tantas das vezes, porque o culto lindo e maravilhoso desse, e eu saí do mesmo jeito. O culto do domingo passado, eu nem entendi o que o pastor pregou. O culto de ensino que o pastor Elia deu tal dia, eu não sei, nem entendi nada. E muitas das vezes saímos da mesma forma que entramos, porque a nossa vida do cotidiano nos cega. A correria do dia a dia do trabalho nos cega. Muitas das vezes, assim como os que fazem de casa, nos cega. Muitas das vezes, probleminhas pessoais e familiares nos cega. Precisamos, irmão, aprender a querer ver Jesus de uma forma linda e maravilhosa, aonde a gente possa entender, irmão, que Ele age até nos dias de hoje, mas Ele quer e espera que nós tomamos decisões, assim como Zaqueu tomou a decisão de descer daquela árvore depressa, e a salvação entrou sobre a sua casa. Assim como aquele cego Bartimeu tomou a decisão de gritar mais alto do que aquela multidão. Ele tomou a decisão de enfrentar todo aquele povo que hostilizava, dizendo: pare, não perturbe o mestre. E ele gritava mais alto, mais alto. Irmão, Deus quer ser tocado, Deus quer ser impactado, Deus quer ser sensibilizado. Irmão, sensibilizar Deus não é só o fato de botar uma Bíblia debaixo do braço, uma roupa bonita e cheirosa. Precisamos sensibilizar Deus, irmão. Hoje já não vemos o mover de Deus dentro das igrejas. Muitas das vezes o culto está até lindo e maravilhoso, mas algo dentro de nós, vazio, está precisando ser preenchido. E a gente temos que entender, irmão, algo poderoso que o Espírito Santo de Deus espera, e o próprio Deus lá do céu também espera: ser sensibilizado. E para sensibilizar não precisa muito, irmão. Precisa ajoelhar, ou até mesmo do seu coração tocar a Deus com suas palavras verdadeiras, com seu eu verdadeiro. Sair um pouquinho, assim como Zaqueu teve que descer do seu pedestal, das suas convicções, das suas decisões, da sua vida humana, e tocar a Deus. Assim como aquela mulher do fluxo de sangue, irmão, ela sensibilizou a Cristo no tocar. Muitas das vezes não precisamos tocá-lo, irmão, só precisamos falar, abrir o nosso coração, rasgar as verdadeiras palavras que sensibilizem o coração de Deus. Sensibilizar o coração de Deus, irmão, é confessar que você, que eu, que nós todos somos pecadores, e reconhecer isso diante dessa linda plateia, desses lindos irmãos, que muitas das vezes covardemente não conseguimos nem nas nossas orações. O irmão vai ficar sabendo dos meus pecados, a igreja vai ficar sabendo dos meus pecados. Ei, irmão, você está se preocupando com a humanidade. Deus só quer ouvir você falar verdadeiramente. Assim como Paulo verdadeiramente, ele confessou e disse: Senhor, o que queres que eu faça? Assim como Zaqueu confessou verdadeiramente que ia devolver 4 vezes mais, restituir aquele povo, entrou salvação sobre aquela casa. Assim como aquele cego ali queria só ver. Deus quer ouvir, irmão. Deus quer ouvir as nossas orações verdadeiras, não orações repetidas, louvores repetidos, palavras repetidas. Ele quer ouvir, irmão, verdade. Ele quer ouvir verdade. Verdade de que eu sou um pecador miserável, o pior de todos, que peco todo o tempo. Sou o pior de todos. Senhor, eu preciso, Senhor, da tua misericórdia. Verdade, irmão. Ele não quer ouvir que você quer uma casa. Ele não quer ouvir que você quer uma porta de emprego. Ele sabe, irmão, do que você necessita. Ele sabe que do que eu e aí, todos nós necessitamos. Ele quer ouvir verdade.
Ele não quer ouvir palavras repetidas. Ele quer ouvir de mim e de você: Senhor, eu quero que o Senhor verdadeiramente entre na minha vida. Eu quero que verdadeiramente o Senhor me cure de dentro para fora. Eu quero que o Senhor verdadeiramente molde a minha vida. Eu quero que o Senhor verdadeiramente, Senhor, fale comigo. O que eu preciso mudar, o que eu preciso fazer para te agradar, Senhor. Assim como o pastor Isaac ali lendo aquela palavra simples e objetiva, aquele versículo tão poderoso. O que fazemos para Deus? O que é que fazemos para Deus? Quantos de vocês convidou alguém para estar nesse culto maravilhoso hoje? Quantos de vocês convida alguém para ir para a igreja com você? Quantos de vocês evangeliza e fala que esse Jesus ele cura na entrada e transforma na saída, que ele liberta na entrada e abre porta na saída, aquele que ainda faz maravilha, aquele que cura e liberta, aquele que faz o sobrenatural acontecer na vida daquele que crê? Precisamos, irmão, agir para que Deus venha reagir nas nossas vidas. Precisamos se entregar mais para esse verdadeiro evangelho. O evangelho de oba-oba está aí, irmão, como também está aqui. O evangelho de hipocrisia está aqui, como também está aqui. Está aqui dentro, irmão, a qual o próprio Jesus lutou contra isso. Aonde a palavra verdadeira hoje está sendo, infelizmente, deixada de ser apregoada. Aonde a palavra verdadeira hoje está simplesmente levada ao ego humano. Porque o próprio Timóteo vai escrever no seu capítulo 4, no seu versículo 2, que chegaria o tempo onde as pessoas iam buscar doutores da lei para ouvir aquilo que agradava aos seus ouvidos e massageava os seus elos. Já não querem mais ouvir a verdade. A verdade é única, irmão. Jesus, ele está à porta. A verdade é única. Largue tudo aquilo e o siga. A verdade é única, irmão. Renuncie a si mesmo e pega a sua cruz e o siga. Irmão, se eu passar daqui, já não vai ser eu falar. E assim eu quero que vocês hoje, como eu saio daqui, impactado por tudo aquilo que eu vi, tudo aquilo que eu participei, tudo aquilo que vai me levar para casa cheio de esperança, cheio de confiança, cheio de uma vida renovada ao Cristo, aonde eu, como se eu, olha, irmão, estou toda arrepiada, é como se eu enxergasse Ele e os anjos sobre essa casa, sobre essa família, sobre a cada um de vocês, a qual Ele está aqui, irmão, todo o tempo, comigo e com vocês. Só queiram o ver, só queiram o ver, e vocês vão ver nas coisas simples, nos hinos entoados, nas palavras devocional, na abertura do culto. Você vai sentir o Espírito Santo a falar a cada um de nós. Ele fala todo dia. Basta a gente ter a sensibilidade de querer ouvi-lo. Basta ter uma sensibilidade de querer ver. Ele está aqui, irmão, no meio de nós. Ele está todo o tempo comigo e com cada um de vocês, todo o tempo. Persevere até o fim, porque vocês verão a glória de Deus. Eu creio que cada um de vocês vão ver a glória de Deus. A glória de Deus, irmão, nos espera. Porque naquele lugar não existe cemitério, naquele lugar não existe velhice, nem dor, nem sofrimento, e tampouco emprego, e tampouco dinheiro. Naquele lugar, irmão, você vai ter alegria. Alegria, essa alegria que me contagia aqui e agora. Essa alegria, quando o pastor me convidou para que eu viesse ministrar, vim tão alegre de sair correndo, como parecia uma criança que aqui ia ter um lindo piquenique. E eu estou tão impactado com isso, irmão, que a alegria que me contagia é o Espírito Santo. A alegria que me traz saber que amanhã eu vou ter um dia cheio de alegria e vou compartilhar com meus amigos no meu trabalho, porque eu faço isso. Eu convido as pessoas a estar na presença do Senhor. Eu não convido ninguém para ir para a minha igreja. Eu convido as pessoas a conhecer Jesus. Eu convido as pessoas a participar de cultos como esse.
aí qualquer igreja onde o seu coração se sinta bem. Eu não prego placa de igreja, nem falo da minha, eu falo de Jesus. É Ele que eu apresento a todos, porque é Ele que transforma na entrada, cura na saída e muda a vida todo o tempo. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Que Deus abençoe poderosamente a vida de todos vocês. E eu saio daqui tomando posse da minha vitória e alegre, igual uma criança. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Oh, glória. Louvado seja Deus, aleluia. Graças a Deus, né? Aleluia. O Senhor, Ele se fez presente, falou comigo, falou com a sua vida, eu acredito. Aleluia. Que o Senhor possa continuar abençoando a vida do seu Reginaldo. Que o Senhor possa abençoar a tua vida, que veio a este culto. Aleluia. Não veio aqui para ver o irmão, ou ver de que forma estava vestido, né? De que forma estava calçado, mas veio para adorar. E se você veio com a intenção de adorar, pode ter certeza que a sua adoração foi recebida nos céus. Aleluia, louvado seja Deus. E quando, aleluia, foi falado, a ação gera uma reação. Aleluia, você agiu. Aleluia, agora o nosso Deus, aquele que te trouxe esta noite aqui, Ele vai reagir. Aleluia, ao teu respeito, ao teu favor, e o nome dele vai ser glorificado. Aleluia, louvado seja Deus. Não foi em vão a sua vinda aqui. Aleluia, creia, aleluia, que a tua vitória, aleluia, está sendo preparada pelo Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra. Aleluia, louvado seja Deus, Ele que tem cuidado de cada um e vai continuar cuidando, né? Louvado seja Deus. Vamos nos colocar de pé. Que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida, a sua casa e a sua família. Aleluia, louvado seja Deus. Eu convido aqui nosso irmão Alexandre para estar fazendo esta oração.